esse trabalho lá de estudos bíblicos, né? Aí tem a nenenzinha, apresentamos no domingo passado, as senhoras, né? Eu não sei se vocês já visitaram, mas é bom visitar a nenenzinha, né? A mamãe gosta de outras senhoras vir para visitar, não é mesmo, Alexia? Você gosta, né? Então visita. Eles não são mais visitas, né? Eles estão bem enturmados. Eles têm vindo na quarta-feira, mas porque estava muito frio, para proteger a nenenzinha, eles ficaram sem vir, mas domingo passado eles vieram, hoje tem vindo também, né? Então é esses os nossos irmãos que estão nos abençoando, né? Irmãos, alguém que vem acompanhando nosso boletim, pode estar perguntando assim, mas o que aconteceu? Farias e pastor Pereira, né? Farias e pastor Pereira. Farias estaria pregando à noite, pastor Pereira de manhã, né? O nosso irmão Rivelito, ele é o presidente do CREAME aqui, um centro de recuperação de drogas, né? E de álcool. E ele tem feito um trabalho muito bonito, não é só ele, mas tem uma equipe, e depois tem muitas famílias que o apoiam, porque é um trabalho social e não tem fins lucrativos, então é mantido por doações. E é um trabalho muito bonito, né? Eu estive o mês passado, junho, o psicólogo de lá pegou férias e ele me pediu para fazer alguns atendimentos, então eu estive lá a cada semana, as 4 semanas, 3 vezes por semana, atendendo ali, e eu aprendi muita coisa em poder atender aquele pessoal ali, né? E depois ele me convidou hoje para pregar de manhã. Aí eu troquei com Farias, né? Farias ficou de manhã e eu fui lá. E Deus abençoou a nossa ida, né? E nós podíamos ver um interno se despedindo, indo embora, porque já foi recuperado. Isso me moveu muito, porque não é fácil. Aquela pessoa chega desnorteada e a intenção do projeto não é só tirar a intoxicação, sair das drogas, mas é de apresentar o plano de salvação. E esse senhor, Valdeci, ele sai daqui 2 dias, parece, ou já saiu, não sei, e ele deu o seu testemunho, e nesse período que ele esteve lá de 7 meses, ele compôs 13 hinos muito bonitos. Eu até quero trazer ele aqui para ele cantar, porque tem uma voz muito boa e um compromisso muito grande com Deus. Então a gente louva a Deus, porque como nós temos a preocupação de ajudar as pessoas por meio de projetos, tem outros irmãos também com projetos para ajudar pessoas a ouvirem a palavra de Deus. Então nós vamos poder estar em uma outra oportunidade ajudando o nosso irmão Rivelito ali com esse projeto, né? Ele tem uma equipe de apoio que trabalha direto, uns 7 deles, né? Que trabalha a semana toda, período de manhã, tarde e à noite, e ele fica na coordenação, tá bom? Eu gostei muito, eu vim abençoado, tenho que passar isso para os irmãos, porque é uma benção para nós, né? Irmãos, há 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, eu preguei Romanos capítulo 1, e eu fui até o verso 17. E até por situação que nós chamamos de didática, é interessante que eu pregasse todo o capítulo. E eu vou então estar pregando a partir do verso 18 até o verso 32 hoje. Romanos 1, de 18 a 32, tá bom? Eu vou estar lendo esse texto. Romanos capítulo 1, de 18 em diante. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas obras, as suas coisas invisíveis,
desde a criação do mundo até o seu eterno poder, com a sua divindade, se entendem claramente e se vê pelas coisas que são criadas, porque eles ficaram inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornando-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, e a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infâmias, porque até as mulheres mudaram o uso natural, do contrário à natureza. E, semelhantemente, também os varões deixaram o uso natural da mulher, inflamaram em sua sexualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles se não importaram a ter conhecimento de Deus. Assim Deus o entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, detatores, aborrecendo a Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, invejosos de males, e desobedientes ao pai e à mãe, nestos infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignas de morte, os tais coisas praticam, não somente as faz, mas também consentem com os que fazem. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que bom nós estarmos aqui prestando esse culto ao Senhor. Tudo aquilo que já aconteceu aqui, seja a nossa forma de gratidão pelo que o Senhor é nas nossas vidas, e a maneira, ó Deus, que nós tenhamos de perspectivas de como está servindo ao Senhor no nosso dia a dia. Abençoe, ó Deus, essa parte do culto, nos preparando, colocando em nossos corações o temor e o temor do Senhor. E a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a primeira coisa que eu preciso estar compartilhando com os irmãos é o seguinte: nós chamamos de sessão. A primeira sessão, Paulo chamou do Evangelho de Deus. E esta é a segunda sessão, que ela é chamada a ira de Deus. Duas sessões diferentes uma da outra, né? E algumas vezes nós ficamos pensando, realmente, Deus é amor. E a nossa intenção é que, se Deus,
convertesse em todas as pessoas e que nos desse um coração que Ele mesmo administrasse e todos nós fôssemos chamados homens, mulheres, segundo o coração de Deus. E assim, quando nós pregamos, há 2 domingos atrás, falando a respeito do Evangelho e o poder de Deus que está no Evangelho, fica aquela coisa muito nossa de saber que ninguém muda ninguém, só Deus muda. O Evangelho tem tal poder de nos converter ao Senhor Jesus, ao ponto da Bíblia dizer para nós que nós fomos transportados de um reino das trevas para o reino da luz. Olha que situação abençoada que nós temos. Não foi nós que andamos com os nossos pés e mudamos de reino, de Satanás para o reino de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus, por meio da sua graça, é quem fez essa mudança, de nos transportar desse reino para esse outro reino que é chamado da sua glória, né? E aí fica na nossa cabeça alguma coisa, fica na nossa cabeça o seguinte: mas quanto mais nós pregamos o Evangelho, quanto mais nós vamos longe, né? Quanto mais nós insistimos, nos esforçando para que mais pessoas ouçam do Evangelho, esta é a missão da igreja. Evangelizar, e aonde as pessoas estão, é a missão da igreja. Mas às vezes nós olhamos, e até parece, né, que essas pessoas que têm usufruído das bênçãos de Deus por meio da salvação, estão no caminho certo. É verdade. E nós ficamos pensando, e esses que têm rejeitado esse Evangelho, que é o poder de Deus, como eles estão? E eu tenho visto, você também tem visto. Eles estão de mal a pior. Não é porque o pregador propõe isso. Não é porque nós queremos isso. É que nós vamos olhar nessa segunda sessão de Paulo, aqui em Romanos capítulo 1, e nós vamos perceber isso. A Bíblia diz que Deus tem alguns atributos que realmente nós precisamos de conhecer. Tem esses atributos que nós chamamos, né, de não são transmissíveis. Ele é natural de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas simultaneamente. O que está acontecendo no meu coração, no seu coração, de todos nós aqui e em todo o povo, em todo o mundo, Ele sabe. Deus é onisciente. A Bíblia diz que Deus, Ele tem o poder onipotente. Ele tem o domínio, Ele tem a condição. Ele mesmo administra o seu poder e realmente o seu poder é visível na vida daqueles que servem ao Senhor Jesus. Vidas transformadas, né? E depois nós temos outros atributos de Deus, mas não preciso citar aqui. O que eu preciso é estes dois. Deus sabe, Deus conhece e Deus tem poder sobre as nossas vidas, né? Então nós vamos para o texto onde que nós vamos estar intitulando, né, a nossa mensagem, o seguinte: a ideia aqui é que a sociedade gentílica, ela saiu de uma situação e entrou-se em uma outra situação que é chamada de depravada. Ou seja, Paulo está escrevendo à igreja ali em Roma. Possivelmente tivesse alguns judeus convertidos, mas tinha alguns gentios também convertidos. E ele está então falando para ele falou a princípio para esse grupo que se converteram,
tiveram experiência, e agora ele está falando para esse outro grupo que não tinha tido experiência com a conversão. E é uma coisa tremenda, viu, irmãos? Tremenda. Eu lembro que uma das primeiras coisas que o pregador ensinava para nós, assim que nós nos convertemos, dizendo assim: vocês estão pensando que vocês escondem de Deus? Não fica com essas gracinhas aí não, porque vocês não escondem Deus. E eu não sei se a maneira leiga dele estava pondo medo em nós, adolescentes, jovens, no começo, né? Mas o que eu lembro até hoje é que ele dizia assim: para com essas gracinhas dizendo que é crente, sem compromisso de crente, porque Deus sabe. E quando ele diz assim, nada se esconde dos olhares de Deus, esse negócio não é fácil, né? Eu tentando, né, me esconder, me esquivar, fazer coisas que aparentemente eu faço de conta que Deus nem está vendo, né? Então a nossa mensagem vai nos ajudar em relação a isso, né? Ou seja, a Bíblia diz que alguém alcançado pelo Evangelho, ele não tem como se desculpar mais diante de Deus. O Evangelho lhe salva, lhe traz uma mensagem salvadora, e o Espírito Santo confirma o que o Evangelho falou no seu coração, ou essa pessoa é entregue às suas paixões infâmias. Então é isso que nós vamos ver na nossa mensagem de hoje, né? Nós temos no verso 16, ainda recapitulando a mensagem anterior, que fala que Deus tem um poder. No verso 17 diz que Deus é justo. No verso 18 diz que Deus ira. Ele desgosta de certa situação que o homem venha a cometer. No verso 19 e 20, ele revela esta glória ao homem, de quem ele é. Então nós vamos aí poder aprender em pouco tempo, né? De que realmente Deus, ele vai se revelando na proporção dele mesmo querer se revelar. E nós, humanamente falando, né? À medida que nós vamos ouvindo do Evangelho, à medida que nós vamos crendo no Evangelho, é dada a nós a oportunidade de nos dedicarmos a esse compromisso que nós fizemos com o Evangelho. Então, diante disso, irmãos, eu quero estar pegando o texto, não vou analisar o texto, mas vou extrair 3 verdades que nós precisamos ter desse texto. A primeira delas é o seguinte: o que é a ira de Deus? O que é a ira de Deus? No verso 18, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade, injustiça dos homens que deteram a verdade em mentira. Dos céus, Deus se manifestou. Aqui a palavra manifestar de Deus é que até então estava oculto, e Deus, depois de revelar por meio do Evangelho, Paulo ensinando, Deus se manifesta a sua pessoa. Às vezes nós até nos atentamos muito em um atributo de Deus que diz que ele é amor. Mas a Bíblia diz que ele é justo. E um atributo não sofre em detrimento a outro atributo. Então, quando nós perguntamos o que é a ira de Deus, talvez fica mais fácil para nós entendermos, irmãos, da seguinte maneira, né? A Bíblia diz que nós, humanamente falando, nós somos desequilibrados. Inclusive esse que vos fala, nós somos desequilibrados.
Na hora que alguém faz qualquer coisa que nós não gostamos, o nosso coração ele vai começar a um processo de julgamento. Está certo ou está errado? E se o incômodo continua, nós vamos definindo. Não está certo. Dentro da minha percepção, dentro da sua percepção. E nós julgamos as coisas. E como isso às vezes não sai da nossa situação, a Bíblia diz que nós iramos. Paulo vai recomendar a 1 Tessalonicenses dizendo isso, né? Capítulo 5. Ireis e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, o que eu estou chamando de equilíbrio é que nós, humanamente falando, nós iramos, não é ódio, é ira. É um momento inferior, talvez situação menos intensa do que o ódio, né? Mas aqui ele está dizendo que realmente o homem e o seu egoísmo, o homem e os seus gostos, o homem e a sua forma de se justificar, muitas vezes, ele ira de forma descompensada. Chega-se o ponto, né? De o homem irado, a Bíblia diz, no Velho Testamento, né? Que é mais fácil você conquistar uma cidade toda do que conquistar um homem furioso. Então você diz assim, então é um bicho? Não sei. Eu sei que não é bicho, não é coisa fácil não, né? Esse homem irado, né? Mas a Bíblia diz que Deus realmente é diferente, e muito diferente do que o homem. Segundo o texto aqui de Paulo, ele escrevendo os Romanos, a ideia que dá é que Deus revelou por meio da Bíblia, aqui é chamado de Evangelho, né? Do seu Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, e ele está revelando que certas atitudes do homem, ele não agrada. A bênção toda é que Deus, ele mantém esse equilíbrio. O homem, na sua forma desequilibrada, ele quer fazer justiça. Ele quer, até certo ponto, dar ao entender que o que está certo, está certo, o que está errado, está errado. Mas a Bíblia diz que Deus, na sua maneira de agir, ele não é pego de surpresa quando você faz errado, faz as coisas erradas. Deus, ele não se enche de um sentimento porque você está fazendo alguma coisa errada. Ou seja, diferente do homem. O que realmente, a palavra aqui que nós estamos buscando entender, porque o que é a ira de Deus, é que Deus tem uma postura, fica fácil para nós entender isso. Deus, ele se comporta na elegância que ele tem. Vamos traduzir a palavra elegância em maravilha. Deus se transforma na maravilha que ele é. Irmãos, isso é tremendo. Sabem por quê? Enquanto nós não conseguimos nos equilibrar diante de alguma coisa que alguém faz ao oposto daquilo que nós queremos, e nós nos perdemos achando que estamos certos nas nossas opiniões, Deus continua sereno. Então, aquele que rejeita o Evangelho não está desafiando Deus, não. Não está desafiando Deus. Mas a Bíblia diz que Deus se manifesta, aí o verso, né? A sua ira sobre toda a impiedade e toda a injustiça e sobre todo aquele que converte a verdade em mentira. Deus se manifesta a sua ira. Até aqui nós estamos entendendo, né, que a palavra de Deus disse que Deus, ele não é imparcial, ele toma partido. Quando nós fazemos certo, é o certo. E quando nós fazemos o errado, é o errado.
Ou seja, é a maneira que ele trata com as situações adversas tem sido esta. Talvez porque que Paulo pensa primeiro em o Evangelho, em o homem ouvir o Evangelho e se converter por meio do Evangelho. Talvez a preocupação de Paulo é que mais pessoas vão ouvindo o Evangelho e vão se aderindo ao Evangelho e mudando de vidas. Então fica aí para nós o que é a ira de Deus. É Deus tomando posição, não com base em um sentimento de vingar do homem, mas com aquilo que é coerência à sua pessoa, de santo e separado de tudo aquilo que nós chamamos de pecado. Segunda coisa é uma outra pergunta que diz assim: contra o que se revela a ira de Deus? Contra o que? Nós poderíamos modificar a pergunta e perguntar assim: a ira de Deus é contra quem mesmo? Né? E eu estou baseando em alguns comentários de John Stott, e ele mesmo vai dizer isso, né? Se nós tivéssemos a ousadia de perguntar, a ira de Deus é contra quem mesmo? A resposta seria contra você e contra eu. É como se nós pudéssemos ver todo mundo no seu erro e nos vendo no nosso erro. E nós dizendo isso para Deus. É contra a minha pessoa. Mas aqui nós estamos tratando, dizendo, né, que Deus se revela a sua ira contra o mal, contra o pecado, contra o pecado. Algumas vezes nós falamos que Deus nos ama, ama mesmo, irmãos. Se você tem dúvida do amor de Deus, lê João 3,16. A história diz que o amor não se prova. Olha, você me ama mesmo? Ontem a Elaine, cadê a Elaine? Está ali. Ontem a Elaine pôs nós para estar aí beijando os cônjuges, né? Não sei, não está errado não, Elaine, porque homem e mulher é para isso mesmo, né? E ela ainda postou ainda, né? Elaine não é fácil, né? Mas é para nós entender, irmãos, é que às vezes alguém quer que nós amemos uns aos outros. O sentimento de amar é esse. E o que a Elaine fez ontem, né? Não estou condenando não, viu, Elaine? Ela quis assim, prova aí mesmo, prova. E aí, eu não vou falar quem, mas teve alguém que estava com uma dificuldade doida, né? Precisou de umas 3 vezes tentativa, né? Foi umas 4, foi? Mas deixa quieto. A Bíblia diz que Deus não precisa de provar. Ontem foi a brincadeira de provar, né? Mas Deus não precisa de provar, não. A Bíblia diz que Deus, espontaneamente, Ele envia o seu único filho para se dar por nós. Então, se você entende que isso aí é uma prova, então aceita como prova. Mas o que eu preciso que vem para as nossas mentes é que nós não tenhamos dúvida de que Deus nos ama. Amém? A maneira nossa tremenda de servir ao Senhor não é porque nós somos, eu converti e me tornei um santo. Não. É porque Deus me ama e Ele me atrai. Tem muita coisa que eu quero fazer, Ele não permita que eu faça. E tem coisa que eu detesto fazer, Ele me impõe para fazer. E essa atração da parte de Deus é uma grande prova de que Ele, de fato, me ama, né? Então, vamos lá, aqui diz que essa forma que Deus tem trazido a nós é que tem nos ajudado a entender que Deus nos ama e que Ele também é justo na sua decisão. Outra coisa que nós ouvimos sempre, né? Ouvimos sempre, é que realmente
Deus, ele vai usar dos seus próprios atributos para que nós sejamos convencidos que ele é uma pessoa, ele se importa com nós. Então, o que Paulo está aqui ajudando esses irmãos é justamente nesse sentido, né? Se Deus nos ama e ele tem o poder de transformar as nossas vidas, mas e esse outro povão que está por aí? Inclusive, muitos deles estão zombando de nós, e alguns até nos perseguem, e outros desejam toda sorte de mal para nós. E esses que estão por aí, o que nós pensamos deles, né? Irmãos, a Bíblia diz que todos aqueles que têm a sua vida envolvida com impiedade, aquela pessoa que não se preocupa com ninguém, aquela pessoa que vive como se ele estivesse só, e ainda tirando aproveito de todas as pessoas para si, isso é chamado de impiedade. Depois a Bíblia diz da injustiça, ou seja, Tiago 4,17 diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. São pecados por omissão. Ou seja, os ensinamentos que Deus tem nos dado, tem trazido por meio das igrejas, por meio dos estudos de escola bíblica dominical, por meio dos estudos nos lares, esses ensinamentos é justamente para nós nos equiparmos. De que maneira nós vamos estar lidando com as nossas vidas em relação às outras pessoas. Nós vamos dar conta do que nós estamos fazendo com as nossas vidas nos nossos dias. Nós vamos dar conta. É dito também que essa sociedade gentílica, esses aprenderam a trocar a verdade por mentira. E eu tenho falado aqui algumas vezes de um recurso que nós chamamos, né, de desculpa. Lá nos estudos, né, não é chamado de desculpa, né? São mecanismos de defesa. Afinal de contas, eu tenho que me defender de algumas conversas, de algumas ideias, então são chamadas de mecanismos de defesa. Me parece que o homem deve ter mais ou menos 14 mecanismos de defesa. Até quando você diz assim, você está bonito, ele tem uma resposta. Nós temos uma resposta para tudo. E o primeiro mecanismo de defesa que o homem tem é a mentira. E tem pessoas que ele luta, ele debate, ele faz muita coisa para inverter. Para inverter. Ou seja, para a cabeça da pessoa não é para a realidade. Para a cabeça da pessoa, para inverter uma verdade e mentira, dá trabalho. Dá trabalho. Os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eles têm um recurso para dizer assim, conta a sua história, dependendo da maneira que você olha para a pessoa, a gente sabe que você está mentindo. Porque tem um lado célebre, é o lado esquerdo, que é o que nós usamos para nós inventar novas histórias. Novas histórias. Mas nem sempre as novas histórias que nós estamos inventando é verdade. O que eles entendem, esses profissionais entendem, né, é que a mentira, ela é trabalhosa para você formular e convencer pessoas. Paulo está tratando justamente disso. Ele está tratando de alguém que inverte a verdade em mentira. Aí eu quero fazer uma notazinha pequena, né? O seguinte, nem sempre alguém que está olhando para o lado esquerdo está mentindo não, viu, gente? Mas se ele conversa o tempo todo, o normal é olhar olho no olho. Agora, se a pessoa olha sempre pelo lado esquerdo e baixa a cabeça, cuidado, viu? Pode estar saindo alguma coisa de um lado da cabeça que acostuma inventar ideias, né? Mas é outra coisa que vocês vão considerar aí, né? O que nós estamos querendo é o chamado mecanismo de defesa. E aqui Paulo está usando isso, dizendo, né? Alguém que se esforça
para converter uma verdade em mentira. Ele sabe que é verdade, mas outras pessoas precisam, né, de ser convencidas, né? Depois a palavra de Deus diz que Deus se manifestou. Deus se manifestou. Uma coisa aí que eu quero que os irmãos peguem bem, viu? Deus se manifesta dizendo o seguinte, né? Que seu eterno poder e a sua divindade se entende claramente. Seu eterno poder e a sua divindade se entende claramente. Irmãos e amigos, o que Paulo está dando notícia aqui é o seguinte: Deus nos deu a mente propícia a nós entender as coisas. Deus nos deu 5 sensos para nós usarmos todos eles de uma vez só, se caso precisa, para nós confirmar o que nós temos de dúvida. Lembra de Tomé? O Senhor Jesus disse: vim ver, as minhas mãos, o meu lado, toca. Tomé precisou de usar 2 sensos, o de ver e o tato, né, o de pegar, né? Talvez se Tomé não houvesse se convencido que era mesmo Jesus, naquele segundo domingo da aparição, talvez o Senhor Jesus ia dizer: Tomé, me cheira para ver. Tomé, passa a língua para ver. É para dizer que às vezes nós temos esses 5 sensos, né? É justamente para nós confirmar algumas coisas que nós precisamos de confirmar. E aqui, quando Paulo diz que claramente Deus se revela, ele está dizendo exatamente isso. O seu eterno poder, ele vai falar da criação. Ele vai estar dizendo que o homem, muitas vezes, ele quer fazer uma inversão. Ao invés de ele adorar o Criador, ele adora a criatura. E dá ideia, na época, irmãos, é bom pensar nisso, né? Tinha muitos povos que não tinham idolatria, não tinha deuses pagãos, não. Era neutro. E aqui ele está exatamente dando a ideia, né? Que às vezes alguém troca as aves, os répteis, os animais e começa a lidar com isso como se fosse um Deus. Na cabeça do pregador, às vezes vem uma ideia que você não pode falar, não, para você não ofender ninguém, né? Você tem um cachorro em casa, quanto tempo você dedica ao seu cachorro? O gato, né, Ana? Para por aqui. Porque é mais fácil você deixar de contribuir para a obra de missões do que deixar de cuidar do seu animal. Pastor Pereira falou, está sendo transmitido, Pastor Pereira falou um dia, né, que daqui 50 anos alguém pode ouvir essa mensagem, Pastor Pereira falou um dia que deve deixar os animais sem comer para mandar para missões. Eu não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo a importância de muitas pessoas tem tido a sua inversão. É isso que Paulo está dizendo. Ele está falando do seu eterno poder. Realmente Deus tem poder. E aí ele vai falar de uma outra coisa que eu quero dar ênfase aqui. Ele vai estar dizendo da sua divindade. Se realmente os meus pecados não testificam que Deus é divino, está errado. Os meus pecados me levam a sentir vergonha de quem eu sou diante de Deus. Então, a ideia é que o santo, o divino, continua sendo santo e divino para toda a eternidade. E o homem profano, ele pode ser alcançado com o Evangelho, por meio do Evangelho. E esse profano, assim que converte o Evangelho, ele tem clareza. Eu estou pegando essa palavrinha, irmãos, porque algumas vezes alguém diz assim: eu fui enganado na igreja tal. Não, nós não fomos enganados, não. Se alguém pregou direitinho, o que eu ouvi foi a verdade que eu preciso de crer, né? Outra questão que eu preciso deixar claro aí, a Bíblia diz que o Senhor
depois dessas revelações com clareza, a Bíblia diz que o homem, ele usou de uma situação que é chamada de obscuridade. Ou seja, ele quis ser mais ativo do que Deus. Paulo disse, né, que esse que quis ser sábio se tornou tolo. Então, irmãos, nós somos despertados a continuar sábios. Sábio é aquele que entende as Escrituras e pergunta a Deus o que eu faço com isso que eu entendi. E começa a ter uma vida nova. O que é tolo é quando, às vezes, nós sabemos de como fazer o certo e nós invertemos. Até para dar razão a nós mesmos naquilo que nós estamos fazendo, né? Aí ele vai estar exatamente dizendo, né? Esses gentios não deram glória a Deus. Irmãos, de vez em quando, dá uma glória a Deus por aí, viu? Dá uma glória a Deus por aqui também. Dá uma glória a Deus lá no seu serviço. A Bíblia diz que Deus se agrada quando alguém que tem clareza de quem Ele é, o serve e se identifica que o Evangelho transformou a sua vida. Eu não estou dizendo que você deve dar glórias a Deus por qualquer coisa como hábito religioso, não é isso não. O que eu quero com isso, meus irmãos, é que quando nós entendemos que realmente Deus é Deus das nossas vidas, nós não só o servimos, mas nós temos o contentamento em servir sem fazer as inversões. Ele usa de uma outra situação que ele diz o seguinte, né? O Senhor os entregou às concupiscências e o engano dos seus corações. E eu quero com isso, irmãos, entender e ajudar os irmãos a entender isso, né? Alguém diz assim, eu fiz certas coisas que Deus não deu conta de ver. Você que sabe, você que pensa. Olha, eu tenho feito alguma coisa que Deus não tem se importado, não. É você que pensa. Segundo a linguagem de João, em Apocalipse, ele disse, né? Que todos os nossos feitos estão escritos nos livros. Tem o livro da vida singular e os livros no plural. Ali é uma linguagem para nós termos ciência de que Deus não esquece do que nós estamos fazendo, tanto de bom como de ruim. E ainda disse mais, que Deus, Ele vai conservar isso que nós estamos fazendo, ou isso que nós deixamos de fazer. Então ele está realmente dizendo, Paulo está dizendo isso. Deus se revela isso. E ele chega a um ponto de dizer uma coisa aí interessante, que ele diz assim, os entregou às suas paixões infâmias. Você quer sair fazendo tudo de errado, que faça. Aqui disse mais, né? Deus abandonou. Irmã Rose orou pelo Brasil, continua orando pelo Brasil, irmã Rose e todos nós. O nosso Brasil não está numa fase boa, não. Temos que orar pelo Brasil, né? Primeiro, como é que é? Romanos 13, mesmo livro, 13, e o verso 5 diz, de orar por esse pessoal, né? O que é dado aqui, esse abandonar e o entregar, é a linguagem que nós temos, né? Deus virou as costas para uma situação que Ele não tolera mais. Deus virou as costas, né? Uma questão nossa, muito pessoal, é mais ou menos esta, né? Será que Deus tem virado as costas para algumas das minhas atitudes? Com certeza que sim. Porque a minha luta é justamente esta, para pedir a Deus todo dia que, por amor ao Senhor Jesus,
por meio das minhas orações que eu faço, ó Espírito Santo, leva essas nossas orações e apresenta ao Senhor, para que o Senhor não vire as costas, né? O que eu preciso, agora indo para o terceiro ponto, né? É como Deus se revela a ira. Como Deus se revela na sua ira, né? A nossa concepção, muitas vezes, eu vou ler um texto aqui, mas logo está terminando, né? Mas ainda estou dentro do horário. Eu vou ler um texto aqui. Deixa eu ver se eu achei ele. Paulo, melhor não, Lucas. Deixa eu ver se eu acho. Lucas 13. Deixa eu ver se é esse. Lucas 13, os primeiros versos. Diz assim: naquele mesmo tempo, estava presente ali alguns que lhe falavam dos galileus, cuja sangue Pilatos misturara com o seu sacrifício. E respondendo Jesus, disse-lhe: cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não vos digo, antes, se vos não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos juntos, homens habitantes de Jerusalém. O Senhor Jesus ele vai estar fazendo uma colocação aqui, dizendo assim: esse pessoal que vieram da Galileia, e eles eram anti o sistema romano, eram os zelotes, era tido como os baderneiros, né? Essas frentes que nós estamos vendo hoje, esses grupos que é chamado de gangue, né? E esses zelotes, né? Eles diziam que eles tinham que tirar todo Israel do comando de Roma. Era a ideia deles, né? Mas aí acontece que alguns deles, é chamado de baderneiro, né? Que eles vieram para Jerusalém, e lá a Bíblia diz que Pilatos manda o executar. E ele estava no templo, né? Manda executar. Aí vem para o Senhor Jesus a ideia de que 18, estando ali mesmo em Jerusalém, uma torre caíram na cabeça deles e eles morreram. E a concepção da época era mais ou menos isso: se alguém desobedece a Deus, vai cair raio do céu, ou vai cair a torre, ou vai cair alguma coisa. Essa era a crença. E muitas pessoas, ao invés de temer a Deus, temia a situação. E o Senhor Jesus vai estar ajudando Lucas aqui na compreensão, dizendo assim: tanto os baderneiros, tanto os bonzinhos, todos precisam de conversão. É tanto que Mateus capítulo 10, parece que o verso 5 vai dizer, que o Senhor Jesus chama Simão o Zelote para ser um dos seus discípulos. Jesus não faz exceção de pessoa? Não faz não. O que eu estou mostrando, irmãos, que algumas vezes nós ficamos esperando que alguma coisa trágica acontece na vida de alguém que você acha que é ruim, para você se justificar que você está certo e que a pessoa é ruim, não é assim? Pastor, meu coração não é tão ruim assim não. Deus abençoe que não, viu? Que o nosso coração, mesmo depois da conversão, ainda Deus precisa trabalhar todo dia para nós não pensar e nem fazer coisas que desagradam a Deus, né? Então, com isso, irmãos, a visão de como Deus vai revelar a sua ira não está em uma coisa acidentalmente acontecendo.
região seca demais, região com muita chuva, muitos vendavais, várias situações acontecendo, nós pensando, Deus está falando, Deus está vingando, pode até ser, mas Ele não está irado com essa situação, não. Então eu coloquei aqui 3 coisas que nós precisamos ter em mente, né? Primeiro, a Bíblia diz que Deus vai julgar todas as pessoas em um fim, no final. Alguém hoje pode até fazer o que quer. Aqui tem um texto que há pouco tempo o pastor Augusto pregou esse texto, né? Eu fiz questão de pular, mas aqui nesse texto diz que o homem se perverteu tanto que ele começou a deixar os costumes naturais. E foram exatamente para o anormal. Homem com homem, mulher com mulher. Aí você diz assim, mas Deus não está vendo esse negócio? Não está. Vai chegar assim em um final. Não é só quem comporta dessa forma, mas são todos os seres humanos vão prestar conta a Deus. Então, irmãos, não dá para nós entender essa mensagem e continuar brincando com certas coisas. Se nós não cremos em certos trechos da Bíblia, pedimos Deus misericórdia, abre a minha mente, Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus não leva para os esquecimentos o que nós fazemos. Então, marque aí, no final, né? Aí nós temos algumas palavrinhas que é dita assim, né? No dia de juiz, né? No tempo do fim, sempre é apontado que esse mundo chega-se em um final. E todos vão prestar conta a Deus nesse final. Então, a Bíblia diz que a ira de Deus vai se derramar em forma de julgamento. Uma outra ideia que é dada no texto é a seguinte, né? Deus revela a sua justiça através da administração pública de quem governa. Irmãos, capítulo 13, verso 4 de Romanos. Se eu não gostaria de ser político, aí que eu não vou ser mais. Porque a Bíblia diz que a administração pública, ela tem uma responsabilidade diante de Deus, seja ela qual for, e esse administrador vai prestar conta a Deus um dia. Amém. É para dizer, irmãos, que a Bíblia diz que Deus não se zomba, não se escarnece. O que nós semeamos, colhemos. O que nós não temos é paciência para ver Deus trabalhando em cada situação que nós achamos que Deus precisava já de se intervir. Então, cuida. Terceira e última coisa, é dito, né? Que Deus, Ele ira dos céus de uma maneira bem silenciosa. E aqui diz uma outra coisinha interessante, né? De uma forma que o pecador faz. Eu não sei se eu posso contar, mas eu acho que é bom contar, né? O pastor Lucas, um amigo nosso, tio da Edna, ele disse assim, eu estava em Curitiba, e ele foi lá no centro de Curitiba, que ele morava em um bairro por nome Santa Cecília. Cecília não. Era um bairro lá, periférico, né? E ele foi no centro para tirar o dinheiro do pagamento dele, a missão tinha mandado, né? E aí sua esposa não estava em casa. E ele disse, já que minha esposa não está em casa, eu vou almoçar aqui mesmo, no centro. E dizendo ele que ele pediu a moça, ô moça, ó, um cafezinho antes do almoço, né? E a moça está lá para servir o café, né? Aí ela trouxe, né?
a cachaça em um copinho pequeno, né? E ele falou, a quantia de água, que pastor de muitos anos, crente de muitos anos, nem lembra de cachaça, né? Ele pegou aquele negócio, a água pouca, virou na boca de uma vez e bebeu. Quando ele bebeu, é cachaça. Oh, meu Deus, moço, eu sou crente, sou pastor, o que você me fez, né? Eu falei assim, mas ainda bem que Naí não está em casa, para ela ficar rindo de mim. Naí, quem conheceu sabe quem é Naí, está todos os dois na glória, né? E ele disse, eu vou logo, porque daqui em casa é longe, pode ser que eu chumbo daqui até lá, né? E não deu outra, né? Vai. Um pouco ele começou a ver uns cavalos passando na frente dele, mas cavalo aqui, e esses cavalos arrastando uns galhos de árvore, né? E ele diz assim, moço do céu, como é que tá? Eu tô já chumbado, né? Ele chegou em casa, entrou, fechou a porta e disse assim, graças a Deus que ninguém me viu naquela hora que eu virei o copinho. Graças a Deus que ninguém me viu, nem a moça. E eu falei com ela o que eu quis falar, mas nem ela viu a hora que eu virei o copinho. E ele está delirando. Aí quando ele passou, ele disse assim, mas que coisa, Deus me viu. A hora que eu vi que era branquinho, eu podia ter perguntado, moça, isso aqui é água? Eu pedi café, embora que eu não falei, mas quando você faz assim é café, viu? Ele tinha que ter corrigido o que ele pediu. Mas o que me chamou a atenção, me abençoou tanto, que ele diz assim, pastor, eu sou sincero. Eu passei o dia todo bêbado. À noite, só no outro dia, porque eu consegui acordar e levantar e fazer minhas coisas. Ainda bem que Naí não estava lá. Irmãos, esses exemplos é para nós entender que alguns trechos das nossas vidas, você até louva a Deus por ele não ter visto, não é assim? E eu fiz certas coisas que nem Deus viu. Aqui a Bíblia diz que Deus silenciosamente, Ele permite que alguma coisa aconteça. Eu bebi um pouco. Silenciosamente eu gostei. Lucas não gostou não, viu? Eu gostei, eu bebo a segunda. Eu bebo a terceira. Eu contei a mentira que é chamada de mentira branca, depois eu conto a outra. A Bíblia diz que Deus nos julga, nos colocando em situações que nós mesmos vamos dar conta de que nós estamos errados. Então não é, caiu uma nuvem na nossa frente. Não, é o que Deus permitiu que de uma forma bem silenciosa acontecesse na sua vida, repetida vez, para você ter ciência de que certas coisas Deus está apontando. Deus está apontando. Deus está dizendo, e você com dificuldade está sem entender a vontade de Deus. Então Deus revela a nós dessa seguinte forma, ou Deus irá da seguinte forma. No final, Ele vai derramar sua ira, por causa do nosso pecado, se nós não confessarmos a Deus. Depois, a Bíblia diz, né, que Deus vai irar contra alguns sistemas políticos, né? Tem muitos reinos que nem existem mais, você sabia? Você vai ler história antiga, tem muitos reinos que não existem mais, porque Deus o desfez. Deus abençoa o nosso Brasil, viu? Aí a outra situação é que Deus pode permitir que coisas bem silenciosas comecem a acontecer, já como julgamento, né? 3 aplicações para nós encerrarmos o nosso culto. A primeira delas é, você está preocupado com Deus irado? A minha próxima pregação já está quase pronta. Quando o profeta vai dizer assim, quando os seus pés se escorregarem, desveliciar os seus pés. A história disse, para domingo, né? Não sei se eu vou pregar domingo, não, mas a história disse, né? Que o meu peso, só o meu peso, é suficiente para me escorregar a qualquer hora. Não precisa ninguém me empurrar. É para dizer que o meu pecado, muitas vezes, ele me empurra nos precipícios da vida. Mas deixa lá, né? Segunda coisa, é contra quem a ira de Deus. Se coloca no lugar de qualquer pessoa. Deus ira diferente do que você ira.
Deus decidiu na eternidade de julgar o mal, a impiedade, não importa na vida de quem for, desde que o rejeite como Salvador da sua vida o seu Filho Jesus. E a terceira coisa, né? É você que fica com a resposta. Como que Deus pode revelar a sua ira para você? Olha, eu não ando de avião, que pode ser que esse negócio caia de lá de cima. E quando cai, se esparrela tudo, né? Mas a Regina tem dito assim, mas o avião que cai, algumas vezes quem está embaixo, teve um voo há pouco tempo, né, de muitas mortes, ele caiu na zona urbana, né, e matou muita gente, né? Às vezes assim, você pode não estar livre do avião, você nele, mas e se ele cair em cima de você? Né? Deus não ira dessa forma, Deus não trata dessa forma não, viu? Se ele cair é por acaso que caiu. Você pode estar certo que se o avião voa sobre a sua cabeça, você fica tranquilo que ele não vai cair não. Né? Agora, o que eu preciso de você, que você entenda é isso, né? O que nós estamos fazendo que atrai um dia Deus derramar a sua ira sobre a minha vida? E afinal, quero finalizar dizendo isso, né? Alguém fazendo mal hoje, não se vangloria com ele, não. Não se vangloria. Não gosta, não queira estar fazendo o mesmo que ele está fazendo. Porque Deus vai tratar exemplarmente. Porque há dois destinos, né? Céu para os que servem a Deus, inferno para os que perecem. E Deus quer que todos nós nos reconhecemos que somos pecadores e que nós podemos usufruir do poder do Evangelho e ser poupado da ira de Deus. Amém? Irmãos, nós vamos para o nosso momento final. Primeiro eu quero agradecer a vocês. Graças a Deus, nossa igreja tem tido uma boa frequência. Você tem se esforçado, sua família tem se esforçado para estar aqui conosco, né? O pastor Carlos Dias, alguém que conhece, né? Ele é muito amigo da gente, ele disse, ô pastor, ele está em Itaiobês, na igreja batista, né? Ele disse assim, ô pastor, a alegria do pastor quando enche toda a igreja. Eu falei, ô pastor, você está falando a verdade, né? Mas nós acostumamos tanto, né, que quando tem dois, você prega para dois, tem três, você prega para três, né? Mas ele está certo, ele disse, a alegria do pastor quando a igreja está toda cheia, né? Não é o orgulho nosso, é para dizer que tem mais pessoas para ouvir a palavra de Deus. E o nosso compromisso é de pregar para mais pessoas ouvir a palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a todos vocês. E nós vamos fazer a nossa oração final. Ô Faria, você vem aqui fazer a oração? Aí já está ligado o microfone aí. E depois da oração do nosso irmão Farias, eu quero agradecer aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, né? Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tudo que foi realizado aqui neste recinto, lugar separado para o louvor, para a adoração do teu nome. Queremos, ó Pai, te agradecer pela tua palavra, que foi proferida pelo teu servo nesta noite, que possamos, ó Pai, vivenciá-la durante essa semana, durante todos os dias. Que possamos, ó Pai, estarmos sendo desafiados para estar te obedecendo, ó Deus. Queremos